mensagem que hoje vamos ter é, sem dúvida, o que é de facto o Evangelho. Claro que Evangelho são boas novas, não é? Quem é que sabe disso? A palavra Evangelho significa a anunciação de boas novas, boas notícias. E não há dúvida que são boas notícias. Não há dúvida que o Evangelho é algo tão fantástico que teve o poder de transformar uma série de situações, países, nações, vidas ao longo destes 2000 anos. O Evangelho tem sido algo fantástico. Estava a ler, ainda hoje, um artigo de alguém que se converteu na prisão. Alguém islâmico que foi preso por cometer um crime, não tinha nada a ver com religião, e ele, ao cometer esse crime, teve durante alguns anos, e entrou uma equipa nessa prisão, equipa de missionários sem falar de Jesus, e essa equipa arranjou janelas na prisão, limpou as prisões, pôs condições de vida melhores para aqueles prisioneiros, e ele, ao olhar para a forma de viver daquelas pessoas missionárias, ele sentiu que algo havia ali que ele não tinha. E de tal maneira que, até que chegou o Evangelho à vida dele, através deles também, se converteu, se tornou um pastor, e hoje em muitos lugares, no Sri Lanka, em vários lugares, na Nigéria, ou Níger, ele já tem uma série de igrejas porque se tornou um pastor, se tornou um homem convertido. Porque o poder do Evangelho tem esta mensagem. Ela tem uma mensagem transformadora. Porque o Evangelho representa 3 grandes verdades. A mensagem do amor, a mensagem do perdão e a mensagem, quem se lembra do resto, da esperança. Claro que tem mais palavras, mas não vamos falar de mais hoje, vamos só falar destas 3. Porque não há dúvida que o Evangelho ele não é a pregação do medo. Eu ontem partilhava no grupo Connected, na escola bíblica Connected, estávamos aqui salvo 16 ou 17 irmãos, e estávamos partilhando isso, que durante alguns anos foi ensinado o Evangelho do medo, o Evangelho de alguma forma assustador, o Evangelho também da troca. Vocês entendem? Perante a minha oferta ou perante um sacrifício, Deus nos dá algo novo também, ou somos compensados como se de um negócio se tratasse, porque muita gente não percebeu que ofertar ao Senhor nada tem a ver com troca. Ofertar ao Senhor é ofertar honra, ofertar algo que vem de nós, porque só consigo dar a Deus aquilo que Deus me pede, como falámos no domingo passado. Só consigo me doar a Deus se verdadeiramente eu me sentir que já não pertenço a mim próprio, mas pertenço a Ele. Como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que quando o Evangelho que eu pratico deixa de ser aquilo que eu quero para ser aquilo que Ele quer, esse Evangelho é fantástico. E então a palavra Evangelho, que significa o anúncio de boas notícias, e a grande notícia começa pelo amor. A mensagem do amor, ela é a mensagem mais poderosa que o mundo pode ter. Todos conhecemos textos fantásticos da Bíblia, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito significa o único Filho da Trindade, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus porque um dia Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados e nos tornou um com Ele, no sentido de nos tornarmos filhos. E vai de tal maneira que nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Para nós entendermos uma linguagem familiar. Porque para nós, aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, compreender a mente de Deus, compreender o plano de Deus do mundo, da redenção, não é tão simples assim. Porque nós somos humanos, temos uma mente finita. Nós não conseguimos ver muitas vezes as coisas espirituais se o Espírito Santo não nos revelar. E a mensagem do amor é a mensagem mais poderosa que pode haver em nossa vida. É o amor que fez com que Deus ofertasse o que de mais precioso tinha, o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém ama
de forma incondicional, diga comigo incondicional, não há qualquer tipo de condicionante para si. Deus deu o seu filho. Na semana passada, Abraão estava pronto a dar o seu filho. Porque ele amava Deus de forma incondicional. Então não há qualquer limitação da parte de Abraão, da parte de quem ama Deus, da parte de quem ama o próximo, para que possa ser bênção na vida do próximo, ou para que possa honrar Deus, ou não envergonhar Deus. É curioso nós vermos, o apóstolo Paulo ele tem tremendos ensinos para nós, Paulo, Davi, entre muitos homens que ao longo da história pudemos aprender com eles, com as suas vidas, nós encontramos na sua vida e obra amor. Ninguém consegue amar se esse amor não estiver derramado em nosso coração. Conseguimos fazer apresentações teatrais de vida, períodos de falso amor. Porque o verdadeiro amor, ele torna-se um sentimento que age de uma forma que muitas vezes não tem compreensão de quem nos vê. Eu não consigo compreender alguém que seja capaz de morrer em benefício de outra pessoa. Muitas vezes que não a conhece. Muitas vezes nós não entendemos porque é que certas pessoas fizeram certos atos. É interessante nós percebermos como o amor tem a capacidade de destruir qualquer adversidade. Porque o amor vence a guerra. A força que vence o mundo, que vence os obstáculos, que vence as crises, que vence conflitos, é o amor. Muitas vezes nós achamos que amar é ser agressivo, é agir da mesma forma que agem connosco, mas amar significa sofrer. Há dias eu estava num casamento, fazendo um casamento, e é quase impossível fazer um casamento sem falar de 1 de Coríntios 13. O amor é sofredor, o amor é bom, o amor não é invejoso, o amor não se suspeita mal. O amor, e quando nós amamos, os nossos olhos passam a ser outros olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, diz a Bíblia. Se os teus olhos forem maus, todo o corpo é tenebroso, diz o Senhor Jesus. Que olhos temos nós? Os olhos de quem ama são os olhos de amor. Eu acho que, por isso que o apóstolo disse, julgai tudo retendo o bem. Não é julgar tudo e retendo o mal. Por exemplo, nós falarmos com algumas pessoas, elas destilam tudo menos amor. Porque elas não têm amor em seu coração. Elas, por causa do passado, elas não amam a família. Elas não amam o próximo. Elas não conseguem confiar em ninguém. Porque a vida foi marcada por tanta ofensa, por tanta situação, que o seu amor foi destruído. O seu coração não tem qualquer sentimento de amor. Quero dizer, Jesus amou-nos. A Bíblia diz que Deus nos amou ainda sendo nós inimigos dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga comigo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Veja, mas tenha a vida eterna. A mensagem do amor, ela é a mensagem que vence todas as coisas. É interessante nós observarmos que a igreja, ela por vezes, quando alguém se converte verdadeiramente, genuinamente ao Senhor, essa pessoa passa a ter um coração completamente diferente. Quando há uma verdadeira conversão na vida de um homem, esse homem muda a sua postura. Essa mulher muda a sua postura. Ela passa a olhar para os seus inimigos com um amor de que até os inimigos ela quer ganhar para Jesus. Eu lembro-me que eu tinha 16 anos e fui aprisionado por um pequeno grupo já de ladrões, de pessoas que tinham uma vida muito feia e tentaram levar-me para roubar. Eu até fui roubar com eles uma vez. Eles roubavam muita coisa, era quase um gangue já que estava ali a nascer ao pé onde eu morava. E eu fui roubar com eles e fui roubar algo
que me deixou muito magoado, porque eu não tinha um coração de bandido, não é? E eu fui com ele ao saco da mala, ao esticão. E eu fui quem deu o esticão na mala, fugi, vem mais 2 índios atrás de mim que eram combinados. Eu passei a mala por um, porque ele vinha a dizer, seu bandido, apanhe-te. E eu dei-lhes a mala. Depois vinha o outro que também vinha atrás de nós, e cada um foi para um lado. O truque do costume. E roubei a mala àquela senhora e fui um sucesso. Foi verdade. Eles gostaram tanto da minha intervenção que me queriam para o gangue. E eu não queria estar no gangue. De tal maneira fui chicoteado, espancado. As minhas costas viraram a carne viva. Fui tão mal, fui drogado, levei tanta porrada para me dominarem, mas eu não deixei. Com o momento em que eu consegui fugir, fui à polícia, chamei a polícia e aquilo deu uma grande confusão, porque eu estava na rua onde a minha mãe vivia. Embora eu já não vivesse em casa, com aquela idade. Devia ter 15 anos, 16, mais ou menos. E é interessante porque eu não me deixei dominar pelo medo. Mas quando eu me converti verdadeiramente a Jesus, quando eu voltei ao Senhor Jesus, nasceu em mim uma paixão por aquelas pessoas que eu odiava com ódio de morte. Eram 2 pessoas. Eu tinha tanto ódio à vida deles que eu os queria matar. Mas quando me converti, esse ódio transformou-se em amor. Várias vezes fui a Lisboa à procura deles para lhes falar do Evangelho. Tinha 17, 18 anos. Eu orava por eles, porque o ódio que eu tinha se transformou em amor. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho transforma o nosso coração. O Evangelho de Jesus transforma os nossos sentimentos. Não é possível ter Cristo em sua vida e ter ódio. Não é possível Jesus habitar no nosso coração e termos indiferença até aos nossos inimigos. Nós precisamos de compreender o propósito de Deus do Evangelho. O Evangelho é a mensagem do amor. Nós olhamos para as guerras no mundo, nós olhamos para todo um conjunto de ensinos e apartheids que o mundo tem criado, porque as pessoas andam equivocadas sobre o que é o Evangelho. O Evangelho não é a pregação do medo, também não é a imposição. O Evangelho é uma mensagem para quem crê, para quem deseja, para quem ouvindo quer. Você não vê Jesus obrigar ninguém a segui-lo. Ele disse, se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é a imposição da mensagem do amor. Muito menos a mensagem que nos pode dizer condenação. Jesus disse, eu não vim para vos julgar, não vos vim para vos condenar, mas a mensagem que eu vos deixo, ela vos há de julgar. O Evangelho não é uma mensagem de julgar ninguém. Eu estava partilhando ontem com os nossos amados na escola bíblica de Connected e dizendo que nós temos que ter um coração enorme como igreja para acolher todo o tipo de pessoas, desde prostitutos, prostitutas, desde homossexuais, desde pessoas boas, pessoas politicamente corretas, pessoas elegantes, pessoas estudadas, doutores, engenheiros, bandidos, ladrões, homicidas. A igreja tem que ter o coração aberto para todos. E esse maior exemplo está em Cristo. Quando ele na cruz do Calvário, ele pôde anunciar amor àquele homem. O Evangelho é a mensagem do amor, não é a mensagem da condenação, não é a mensagem do julgamento. O Evangelho é o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo o que recebe Jesus, permita-me dizer-lhe, como é que o homem naquela cruz, que era homicida, diga comigo homicida, ele matou alguém, pode ter morto o marido de uma mulher que se tornou viúva, pode ter morto o pai de alguns filhos, pode ter morto um amigo de alguém, alguém que podia ser boa pessoa, e o homicida matou. Muita gente não se converte porque não aceita este princípio. É muito difícil. Imagina-te, tu que vens do Brasil, que é onde há tantos homicídios diariamente, e em Portugal também está a haver. Já está a aumentar a violência em Portugal. Ainda ontem estava a dizer que em Lisboa aumentou 20% os assaltos. Em 20%.
Imagina-te no lugar daquele homem, o teu irmão foi assassinado, o teu pai foi assassinado, tu perdeste o teu marido, ou até a esposa, podia ser vice-versa, ninguém sabe o que é que ele fez. A Bíblia diz que era homicida. E aquele homem na cruz olhou para Jesus, reconheceu nele aquilo que ele era. Porque ele, quando disse, quando entrares no teu reino, ele reconhecia que ele era rei. Ele reconhecia quem era Jesus. Quando ele olhou para o seu amigo e parceiro de negócios ilícitos, ele disse: tu nem temes a Deus nem a morte. Nós estamos aqui por culpa própria. Mas ele nenhum mal fez. Ele reconheceu o seu pecado. Olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Pense comigo. Imagine-se ser a pessoa que perdeu enlutada, que estava enlutada à frente da cruz. Como você ia reagir a este amor de Deus para com um homem que foi homicida, para com um homem que lhe tirou aquilo que você mais amava, a pessoa que você tinha como mais querida? Você aceitaria? A maioria de nós não entendeu o Evangelho. O Evangelho é amar, sem pedir nada em troca. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo, porque é a mensagem que vence o ódio com o amor, vence a adversidade com o amor, vence a discussão com o amor. E aquele homem foi salvo. E provavelmente aquele que perdeu o filho, aquele que perdeu o pai, aquele que perdeu o marido, provavelmente, se não aceitou aquela decisão, se não perdoou aquela pessoa, que é o número 2 da nossa mensagem, o perdão, se não perdoou, não será salvo. O outro que é culpado torna-se inocente. Este Evangelho é muito estranho. Desculpe, você concorda comigo? É estranho. O enlutado pode ser condenado por falta de perdão, porque não perdoou quem fez mal. Mas aquele que fez o mal foi perdoado. É preciso muito cuidado como nós avaliamos as pessoas. É preciso muito cuidado como nós usamos o amor. Que tipo de amor eu tenho? Se o meu amor é o amor recíproco, se o meu amor é um amor que dá a quem me dá, que é uma troca de interesses, isso não é amor. Amar é amar quem não te ama. O verdadeiro amor do Evangelho é amar quem não te ama. O verdadeiro Evangelho é ajudar quem não presta. É amar quem está no lixo. É amar quem está no topo, que também precisa de Jesus. O Evangelho não é exclusivo para os miseráveis. O Evangelho é para todos. O problema dos que estão no topo, na cadeia mais rica da sociedade, eles se acham os maiores, se acham deuses, se acham capazes, se acham os superes e pensam que não precisam de Deus para nada. Porquê? Preenchem o seu vazio com álcool, com droga, com dinheiro, com prazeres, com iates, com casas, com todo o tipo de coisas. Porque para eles essa é a sua alegria, o seu Deus. Mas eles precisam de encontrar o Evangelho. Precisam de perceber o que é amar. Amar, irmãos, não é satisfazer desejos de interesseiros e egoístas. Amar é dar o que precisa àquela pessoa. Muitas vezes ela não precisa de um cabaz de alimentos. Ela precisa de uma palavra de amor. A igreja verdadeira de Jesus é a igreja que ama. E a igreja que perde Jesus é a igreja que deixa de amar. Tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Amar. Amar todos, independentemente do que são e do que façam. Amém? Segunda palavra que eu gostava de explicar sobre o Evangelho é o perdão. O perdão, irmãos, é sem dúvida aquilo que é mais importante. Olhe que se eu preciso de amar, eu também tenho que estar pronto a perdoar.
Lógico, Deus perdoou-nos. A Bíblia mostra, temos textos fantásticos. Colossenses 1:20 e seguintes diz: e o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Veja bem, o perdão de Deus à nossa vida tornou-nos inculpáveis, tornou-nos inocentes. Por isso que muita gente não compreende o que é alguém que outrora era errado e agora é uma pessoa que diz: mas eu sou livre. Você não é livre, você fez mal, você roubou-me, você enganou-me, você mentiu-me. Pois, mas Jesus perdoou-me. A Bíblia diz que eu já estou inculpável, irrepreensível, inculpável, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, nós temos que entender o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder da reconciliação. O perdão significa reconciliação. Quando Cristo perdoou o meu pecado, Ele me reconciliou com Ele. E a Bíblia diz que nós também temos que aprender a lição do perdão. Nós precisamos de perdoar o nosso irmão. É tão fácil dizer eu te perdoo, mas perdoar não é só uma declaração. Perdoar também é uma libertação interior. Porque se por um lado às vezes parece fácil perdoar, não há certas situações ligeiras, mas imagina uma coisa muito grave. Pense comigo, aquilo que mais podia ofender o seu coração. Estará pronto a perdoar quem ofendeu, quem fez mal? Há muita gente que não tem Jesus, mas declara ter Jesus. Porque há um princípio doloroso na Bíblia. O Senhor Jesus disse algo fantástico. Ele disse que em Mateus, ele diz que revela a condenação que há para quem não perdoa. Veja o que diz em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também. Amém? Porque senão Deus não perdoa as vossas ofensas. Quando tiveres orado, o Senhor Jesus disse: vós orareis assim. E ele, na oração do Pai Nosso, ele falou: vós tendes que perdoar, porque quem não perdoa não é perdoado. A mensagem do perdão é uma mensagem incrível. Como é que eu consigo perdoar alguém que me faz tanto mal? Um pai que me violou, uma mãe que me tratou mal, um pai que me fez a vida negra e me humilhou até abaixo de cão, um patrão que é uma besta. E a Bíblia manda perdoar. Um pastor que até não me soube compreender e por causa dele eu até me afastei do Senhor e fiz coisas erradas e culpo alguém por causa disso. O perdão é libertador. Enquanto não perdoares, tu não estás livre. Enquanto não perdoares, todo o teu pecado estará dentro de ti. Porque de acordo com o princípio de Deus, quem não perdoa não é perdoado. Se a pessoa não quer ser perdoada ou acha que não tens que perdoar, problema dela, mas o teu coração tem que ser livre. E a mensagem do Evangelho é perdão. Quando tu levas a um preso numa cadeia, olha, imagina um preso inocente, como tanto já aconteceu. Pessoas que foram presas por ser dito que cometeram um crime e não cometeram. Essa pessoa precisa de perdoar. Se ela não perdoa, como é que vai ser perdoada? O Evangelho é a mensagem mais incrível do mundo. Manda amar quem não nos ama. Manda perdoar quem nos ofende. É só para doidos. Por isso que 1 Coríntios 5,17 declara algo incrível. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se nós lermos a seguir do versículo 17 para a frente, 1 Coríntios 5,17, e diz: e isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério
da reconciliação. Igreja, temos o ministério da reconciliação. Eu acredito que a maioria das pessoas que hoje fazem parte de igrejas, fazem parte de comunidades, pastores que fazem para aí coisas das mais incríveis, elas estão condenadas. Porquê? Porque elas não reconciliam, elas dividem, elas afastam, elas criam cisões, elas criam dor. Amém? Nada. Criam dor. E essa dor é uma dor que corrói. Como é que Deus fica feliz? O nosso ministério não é dividir a igreja, o nosso ministério não é dividir uma família, o nosso ministério não é dizer a alguém, separa-te do teu marido, o nosso ministério é reconciliar. Amém? Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Onde é que está a novidade na tua vida? Onde é que está aquilo que é novo no teu coração? Que tipo de palavras saem da tua vida? Que tipo de perdão tu promoves? Que tipo de evangelho tu anuncias? O evangelho da divisão, o evangelho da destruição, o evangelho do enfraquecimento. Que evangelho pregas tu? Paulo dizia, tudo isto provém de Deus. E que Deus reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E o verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, ou isto é, não lhes atribuindo os seus pecados. Amém? E pôs em nós a palavra da reconciliação. Igreja, podíamos mudar o nome da nossa casa. Em vez de ser Igreja Cristã Internacional da Restauração, podia ser Igreja da Reconciliação. Porque é isso que a igreja é. Amém? É isso que a igreja é. Igreja da Reconciliação. Nós precisamos de entender o que é aquilo que Deus tem para cada um de nós. De sorte, olha o que diz a seguir. Põe o verso seguinte. De sorte que somos embaixadores. Olha o que é que nós somos. Por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que é Jesus, que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o nosso ministério. Nós fomos chamados para reconciliar. Se nós conseguirmos viver esta verdade, se nós conseguirmos viver o que é o Evangelho é amor, o Evangelho é perdão e o Evangelho é esperança, que ainda vamos falar. Que tipo de Evangelho tu tens? É só o Evangelho do conhecimento da Bíblia, da teologia barata, da teologia que não te leva a sítio nenhum, da discussão de pontos de vista? O teu Evangelho é o Evangelho que só gostas de pensar num bom culto? E o culto na rua? E o culto no trabalho? E o culto em tua casa com a tua família? Onde o Evangelho deve ser amor e paz e alegria e prazer. Que culto existe na tua casa? Irmãos, nunca esqueça que Deus está presente em todo o tempo. E nós não podemos brincar com aquilo que é sério. O Evangelho é amor, é perdão. Mas nós temos que entender que eu tenho uma enorme nuvem de testemunhas ao meu redor. Tenho eu próprio, tenho a família, tenho os demónios e tenho os anjos. E tenho o Espírito Santo como testemunha da minha vida. Amados, Deus não pode habitar um coração que não tem perdão. Perdoe-me, não entra. O Espírito Santo não entra num coração que não ama. Não entra. Porque você não pode, dentro do seu coração, ter duas fontes de água. O apóstolo Tiago diz isso mesmo. Ou temos uma água boa, doce, ou uma água amarga. As duas fontes, a mesma fonte não deita dois tipos de água. Qual é a nossa postura? Que caminho é o caminho que nós
estamos a promover através de nós, já que da parte de Deus para nós, Ele fez tudo o que havia para fazer. É o caminho da nossa libertação. Mais importante no perdão é a pessoa que realmente mais sofre. No perdão, sabe quem é que sofre? Sabe quem é a pessoa que mais sofre no contexto da ofensa? É o ofendido. É o ofendido. Eu posso nem saber que te ofendi, mas tu ficaste tão ofendido. Às vezes nós nos engasgamos com mosquitos e engolimos camelos. Ofendemos tanta gente que nos esquecemos completamente. Mas quando alguém nos belisca, ficamos tão ofendidos. E mais, se você tiver razão, aí a coisa ainda fica pior, porque às vezes nem razão tem. Hoje, as comunidades hoje são melindres, são comunidades um bocado piegas, de cristal. Parece que por tudo e por nada perdem a alegria, por tudo e por nada se sentem ofendidos, porque um irmão não sorriu, um amigo não deu um aperto de mão, acontece uma série de coisas, a pessoa perde a alegria de vir à igreja, deixa de servir, deixa de dizimar, deixa de tudo muda na sua vida por nada. É porque tu não tens o Evangelho dentro de ti. Cristo, na pessoa do Espírito Santo, não habita o teu coração. Porque se houver perdão no teu coração, se houver verdadeiro amor, tu perdoas. Tu não ficas ferido. Estava a dizer, o maior problema na questão da ofensa e do ofendido, é que não é quem ofende que é o problema. O problema não está em quem ofende. Eu posso te ofender, sabendo que estou a ofender e estou-me a borrifar para ti. E viro as costas e esqueço-me. O problema é o que tu fazes com a ofensa. Tu tens razão, tu estás ofendido, tu estás magoado e podes ir para o inferno por causa disso. Mas vais com razão. Mas vais com razão. Sabes que quem não perdoa não é perdoado. Se nós aprendermos isto, passamos a ignorar a ofensa. Experimenta viver assim. Quem me ofender, não estou nem aí. Com aquela música canta, nem aí, não é? Não estou nem aí. Experimenta viver assim. Eu já estou nessa fase. Já estive numa fase em que eu ficava, sofria, chorava, orava. Papai, eu estou farto de aturar a gente. Isto é tão difícil. E eu agora estou muito insensível, ou já nem estou aí, porque eu não quero ficar ofendido. Não quero ficar ofendido. Eu decidi, quando alguém me ofende, perdoar logo. Muitas vezes a pessoa nem ouve, mas já estou a sussurrar. Eu te perdoo. Certo? Sério mesmo. Eu te perdoo. Eu dentro de mim já estou a sussurrar. Pai, eu quero perdoar esta ofensa. Não quero ficar a guardar isto. Se um dia, muita gente já me veio pedir perdão. Há dias alguém me telefonou. Pastor, eu quero pedir perdão. Aliás, e também, esse é outro caso, que telefonou à minha mulher. Foram duas pessoas, há 15 dias ou 3 semanas, um mês talvez, telefonaram para a minha mulher também. Mas há coisa de uns 2, 3 meses, alguém me ligou, que está noutro país, e disse-me assim, pastor, eu quero pedir-lhe perdão. Porquê, meu filho? Porque lhe ofendi muito. Olha, eu sei que fizeste umas coisas erradas, mas já nem me lembro o que é que me fizeste. Começou a chorar de lá, a pedir perdão, a pedir perdão, a pedir perdão. E há tempos a minha mulher também recebeu um telefonema de 2 pessoas e pedindo perdão também sobre algumas coisas que nos fizeram ao fim de 5 anos. Não é? Embora o pedido de perdão não resolva o que estragou, não resolve. A pessoa ofende, destrói a igreja, afasta pessoas da igreja, enfraquece a igreja, faz sofrer tantos. Embora isso não vai ser resolvido, porque ele não vai andar
5 anos para trás para dizer eu estava errado, peço perdão. Opa, vocês não reafirmem as vossas convicções, o pastor e a Bela não são assim e tal, e não sei o quê. Embora isso não seja resolvido, mas a pessoa ficou liberta. Aquela pessoa pediu perdão. Embora o perdão implicava restituição. Porque quando eu peço perdão a alguém e vejo que prejudiquei financeiramente, prejudiquei em alguma área, eu devo restituir. A Bíblia diz, quem roubou deve restituir. Quem é que se lembra do Zaqueu? Todos gostamos do Zaqueu para ofender e para lhe chamar ladrão. Mas não vemos o que está lá escrito. Nem diz que ele era ladrão, nem diz que ele tinha roubado. Ele disse, se eu a alguém prejudiquei, eu restituo 4 vezes mais. Está lá escrito, que era o princípio da restituição de quem rouba, quem engana, quem mente. E é interessante que nós não queremos, de facto, o caminho mais fácil. Eu vou lhe dizer qual é o caminho mais fácil. É perdoar quando és ofendido. O mais difícil é guardar a ofensa, de noite lembras-te dela, durante o dia vais-te esquecendo e vais alimentando aquele rancor, aquele ódio, aquilo deixa de ser uma ofensa para ser uma raiz de amargura. E a Bíblia diz em Hebreus que de repente essa raiz se espalha, porque nós somos tão capacitados a inventar histórias que contaminamos, somos capazes de contaminar uma multidão. E hoje com os mídias, e hoje com as redes sociais, cada vez é maior. Meus amados, o perdão liberta-nos quando nós aprendemos a não nos deixarmos ficar ofendidos. O ofendido, enquanto não se liberta sentimentalmente da ofensa, fica em sofrimento. A falta de perdão é causa de muitas doenças. Quantas pessoas em retiros espirituais libertaram perdão sobre o pai que violou, sobre o irmão que violou, sobre o patrão, o amigo, o primo, o tio, e a partir dali muitas delas eram doentes e passam a ser curadas, porque o perdão liberta. Não importa se o lado lá, uma vez eu cheguei ao pé do meu irmão, porque eu acho que, não me recordo de o ter ofendido, mas sempre eu senti que o meu irmão tinha um coração um bocadinho azedo comigo. A partir do momento que eu casei, eu dormia com ele até aos 10 anos, ele dormia no mesmo quarto que eu, na mesma cama, e o menino, quando eu casei, tinha ele mais ou menos 10 anos, 11, ele sentiu uma raiva pela minha mulher porque lhe roubei o irmão. Ela roubou-me dele. E até hoje o meu irmão afasta-se de mim, não gosta de mim. Não consigo perceber porquê. Há coisa de 15, 14 anos, eu vinha de um retiro espiritual e o Espírito Santo diz, vai pedir perdão ao teu irmão. Mas eu não estou magoado com ele, não me recordo de o ter ofendido, mas o Espírito Santo mandou-me pedir perdão a ele, porque ele provavelmente estaria ofendido comigo. E eu fui-lhe pedir perdão. Ele ficou indiferente à minha conversa, não percebeu porque é que eu lhe pedi perdão. Eu disse, mano, se eu te ofendi, eu quero te pedir perdão. Eu acho que te ofendi, eu não sei aonde, não sei quando. Eu quero muito que tu me perdoes. Até hoje, o meu irmão vive longe de mim, não quer nada comigo. Porque o diabo sempre inventa histórias para destruir família. Mas eu estou livre. Eu fiquei livre. Irmãos, nós precisamos ser livres. Tudo fiz para que ele vivesse. Cheguei a convidar para viver connosco. Cheguei a convidar para ajudá-lo a encontrar um caminho. Mas ele... alguma coisa eu lhe fiz que ele não consegue perdoar. E eu não consigo resolver o problema. Tem que ser Deus. Mas eu estou livre. Alguém passou por alguma experiência similar? Só sou eu e a minha mulher? Vocês estão de parabéns. Maravilha. O perdão é a coisa mais incrível. No dia que tu aprendes a perdoar e no dia que tu aprendes a não ser ofendido. Digam o que te disserem, não te sintas ofendido. Jesus na cruz deu-nos um exemplo incrível. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Estevão não era Jesus Cristo. Estavam a apedrejá-lo até à morte. Ele morreu com aquelas pedras. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Experimenta perdoar logo que estás a ser ofendido. Vais ver que dormes bem naquela noite. Todos nós temos os nossos pontinhos. Alguém aqui não tem? Todos nós temos mágoas, ofensas, coisas que nos beliscaram. Precisamos de nos libertar. Para terminarmos, porque o tempo está a sair embora, a palavra esperança é o Evangelho. Nós temos que levar o Evangelho da esperança. Jesus trouxe esperança à nossa vida. Trouxe esperança à tua vida, Jesus? Eu não tinha muita esperança. Quando eu me reconciliei com Deus, antes de me reconciliar, a minha esperança viria a ser ou um homem de negócios, porque eu tinha muito jeito para ganhar dinheiro. Vocês não têm noção do dinheiro que eu ganhava com 12, 13 anos. Eu ganhava muito dinheiro com 12, 13 anos. Eu saí de casa com 12 anos. Vivia em Lisboa, na Basqueiroz, no Rossio. Comprava, vendia, fazia negócios. Vocês não têm noção. Ganhava mais dinheiro que nenhum de vocês aqui ganha o dinheiro que eu ganhava. Naquele tempo dava para eu comprar um apartamento todos os meses em Lisboa. Se eu tivesse juízo. Só que eu trabalhava um dia e gastava o dinheiro em mais de uma semana. Andava a gastar nas salas de jogos com 13 anos. Tinha um enorme jeito. Quem quiser depois conto. Eu ganhava muito dinheiro. De forma correta. Mas é interessante, irmãos, que quando eu saí de casa, quando eu vivia essa vida em que a minha esperança ou seria um homem muito rico no futuro, ou seria um grande bandido, ou seria a pessoa mais corrupta. Porque sem Deus, o nosso caminho, ninguém sabe por onde Ele vai. Mas quando eu encontrei Jesus, quando Jesus tomou conta da minha vida, a minha esperança mudou. A minha paixão era servi-lo. A minha paixão era anunciar o Evangelho. A minha paixão era falar do amor de Deus. A minha paixão foi procurar aqueles amigos que me fizeram mal, que eu tinha ódio, para levar Jesus a eles. A minha paixão era olhar para as pessoas e desejar que elas recebessem Jesus. O pastor que estava aqui no domingo do aniversário, que eu amo tanto, um dia eu cheguei ao pé dele e disse assim: pastor, eu quando olho para as pessoas e vejo as multidões sem Deus, eu fico tão triste. Apetecia-me tanto pregar o Evangelho para elas. E ele disse uma coisa que foi um bocadinho desmobilizadora. Ele disse: pois é, Paulo, eu também gostava, mas nós temos que aprender que as pessoas não aceitam Jesus como a gente quer. Não é errado o que ele disse, mas eu estava com tanta paixão que eu queria ouvir dele: vamos para a rua pregar. Mas ele disse isso. E depois ele disse assim: anda cá, Paulo, com a minha jovem, era jovem, tens aqui uns folhetos, uns flyers, vais para a rua e distribui. Eu comecei a fazer isso. Era o único jovem, com dezenas de jovens naquela igreja, mas dezenas, uma igreja que tinha 500 pessoas, e eu era o único que andava a distribuir flyers no meio da rua antes do culto para levar pessoas a Jesus. E ganhei algumas. Quando eu orava, quando eu pregava o Evangelho, eu alegrava-me. Eu nem sabia fazer um sermão. Mas as pessoas aceitavam Jesus. Porquê? Porque na minha vida nasce uma nova esperança. E tudo muda. Irmãos, o nosso Evangelho é o Evangelho da esperança. O mundo lá fora não tem esperança. A esperança das pessoas é ganhar, é comer, é viver. A nossa esperança é para além disso. Nós temos uma esperança muito para além disso. Amém? Em Romanos 5:1 diz: sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, diga comigo, o amor de Deus, está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas qual é a nossa esperança? Nós temos o Evangelho da Esperança. Quando nós levamos a mensagem a quem está sem Deus, oh irmãos, a sua vida muda. Porquê? O Evangelho é amor, o Evangelho é perdão e o Evangelho é esperança. Diz à pessoa que Deus pode curá-la. Diz à pessoa que Deus pode perdoá-la. Diz à pessoa que Deus pode trazer alegria ao seu coração. Diz àquela pessoa que Jesus é a fonte de toda a nossa alegria. Diz às pessoas que a esperança, elas precisam de encontrar a verdadeira esperança na sua vida. Igreja, se nós não anunciarmos a esperança, vamos anunciar o quê? O que é que nós anunciamos? Que esperança é que nós vamos anunciar? Vais ganhar muito dinheiro? É isso? Vais ficar milionário? É essa a esperança que tu anuncias? A nossa esperança vai para além do que é terreno. Vamos ficar de pé. Três verdades que nós estudamos hoje. O amor que recebemos de Deus e damos aos outros, o perdão que recebemos de Deus e damos aos outros, a esperança que recebemos de Deus e também damos aos outros. Amém? Por isso que a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dá. Levanta as tuas mãos. Quem sabe tu tens falta de amor, ou tens falta de perdão, ou a tua vida está sem esperança. É hora de entregar a tua vida a Jesus. É hora de buscar em Deus aquilo que tu precisas. Não é aquilo que tu queres, é aquilo que tu precisas. Levanta as tuas mãos e fala com o Pai. Diz, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, liberta-me. Deus, ajuda-me a amar. Deus, ajuda-me a perdoar. Deus, ajuda-me não só a viver em esperança, mas a anunciar esperança para os outros. Eu não sei se entre nós temos alguém que quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, quer se enquadrar neste princípio que nós ouvimos. Se alguém entre nós deseja, levanta a sua mão, faça um gesto, quero orar pela sua vida. Levanta a sua mão, quero orar. Fechem os olhos, ninguém abra os seus olhos. Agora baixem todas as mãos, só para eu ver se alguém realmente quer receber Jesus. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Pai, nesta manhã, eu quero entregar-te a vida de todos os presentes, também os que estiveram online. Tu possas trazer uma nova esperança, possas trazer o perdão ao seu coração, possas trazer um amor incondicional, um amor vindo do teu coração, esse amor que excede todo o nosso entendimento, possa estar derramado em cada um de nós, em nome de Jesus. E todo aquele que nesta manhã, seja aqui, seja online, seja no outro dia, tu possas trazer perdão, possas trazer libertação completa, para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus. Pai, eu entrego a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.